Olá a todos. Eu, tal como o João Miguel Tavares, eu também tenho 3, mas não vou aqui por parte, ainda estou pelas 3. Quando, nunca se sabe. Há aqui umas vozes, nunca se sabe. Eu tomei conhecimento das famílias numerosas um bocadinho por acaso. Eu sou jornalista, na altura estava a escrever para a revista do Diário de Notícias e a certa altura convidaram-me também para escrever para a revista do Jornal Sol, que é a revista Tábua, que tinha uma rubrica fixa que se chamava precisamente Famílias Numerosas. Eu que sempre escrevi muito sobre os assuntos ligados à psicologia, à sociedade, à família, às crianças, achei que era muito giro escrever sobre famílias numerosas. E comecei por fazer uma reportagem, 2, 3, e achava extraordinário quando eu ia entrevistar uma mãe com 4 filhos, ou com 5, isto no início. Eu tinha 2 na altura, achava, mas como é que uma mãe consegue gerir a casa com 4? Como é que se consegue ter 8 filhos? Deve ser uma coisa medonha, ou extraordinária, deve ser uma super mulher. E eu fiz uma reportagem, depois seguiu-se outra e outra e outra. A certa altura, os colegas já empurravam para mim as reportagens. Tem jeito, vai fazer. Então eu lá ia fazendo, a certa altura, fazia com muita regularidade. Era uma rubrica semanal e acabei por fazer durante 2 anos um trabalho sistemático de entrevistar famílias em vários pontos do país e com muitas características diferentes, de vários estratos sociais, diferentes religiões, etc. E eu interrogava-me sempre como é que uma mãe, algumas eram da minha idade, outras mais novas, outras mais velhas, como é que conseguiam, sobretudo aquela curiosidade feminina, como é que uma mãe aguenta a 7ª gravidez, a 8ª, a 10ª, ainda com um sorriso, ainda com um corpo perfeito, e a dizer, nunca se sabe se virá mais outro. Eu achava aquilo tão extraordinário, e tentava transmitir isso nos textos que escrevia. E outra coisa que eu reparava no início é quando as famílias se queixavam, entre aspas, o Estado não apoia, o Estado não ajuda, eu achava, como a maioria dos portugueses provavelmente ainda acha, que as famílias numerosas, se são numerosas, têm automaticamente muitos subsídios, muitos apoios e quem sabe algumas famílias até vão ao 3º filho ou ao 4º ou por aí em diante para receberem precisamente esses subsídios. Ora, quando eu comecei a entrevistar as famílias, essa teoria desmoronou-se completamente, porque o Estado apoia e dá subsídios apenas às famílias que têm rendimentos baixíssimos. Portanto, e as famílias numerosas não são essas. As famílias numerosas são transversais, há em todos os estratos sociais. E as famílias numerosas, como eu agora sou, não recebem qualquer tipo de regalia. Pelo contrário, apercebi-me que, e de uma forma muito clara, não é, pelas situações que ia reportando, que não eram apoiadas, como eram discriminadas, penalizadas, porque não podiam ter, digamos, aquelas deduções fiscais pelas sucessivas mensalidades que pagam dos filhos nas creches ou por poder incluir todos os encargos que têm das escolas, dos livros escolares, dos espaços escolares, etc. Para além da questão da água, de pagarem a água porque saltam de escalão, porque consomem mais água, acabam por pagar a água o dobro do preço, etc. Eu achava aquilo. Como é que é possível, não é? Afinal, aquela teoria que eu pensava, não é, que seriam subsidiadas não só não são, como ainda são penalizadas. A situação repetiu-se na altura, há 2 anos atrás, as famílias iam protestando nos registros que eu ia fazendo, umas vezes falava sobre isso, outras vezes não, e a situação mantém-se. E quando surgiu esse manifesto, um filho vale um, nós achávamos, mas como é que é possível uma criança não valer um? Se é uma criança, é um cidadão por inteiro. A verdade é que não. O Estado deve achar que as nossas crianças já não têm uma cabeça, não têm um braço, não é? Elas são inteiras e perfeitas, mas o Estado faz o favor de as retalhar, não é? Porque não as considera por inteiro quando faz esse saldo anual, não é? Entre o que se deve pagar ou rever. E por isso, também como o meu colega, eu que não sou de assinar manifestos, é óbvio que sim, que estou com este manifesto de um filho vale um.
Outra coisa extraordinária que eu aprendi nesta coisa das famílias numerosas, das reportagens, era o que é que torna um filho de uma família numerosa diferente de um filho único. Eles gostam de uma atenção individualizada dos mimos, como qualquer filho único, ou como qualquer família que tem 2 filhos. Mas estas crianças muitas vezes revelavam-se extraordinárias na sua forma de estar, não é? Naturalmente ajudavam os pais, não porque os pais pedissem, mas porque estava intrínseco na sua maneira de ser, que tinham que dar apoio aos irmãos mais novos. E eu achava isso fabuloso, tal como achava fabuloso que uma mãe com 8 filhos me dissesse que o cansaço era tão secundário, quando chegava à noite e podia estar no meio da confusão no sofá a ver um filme de animação que os miúdos gostavam muito de ver depois de jantar, e ela achava aquilo reconfortante, não é? Como se fosse a melhor parte do dia. E essas imagens foram-se plasmando em mim. A certa altura, quando terminou a sequência das reportagens no Jornal Sol, na revista Tabu, o diretor achou por bem terminar essa reportagem, terminar a rúbrica, e eu achei que qualquer coisa de estranho se passava. Eu estava com pena das reportagens das famílias numerosas chegarem ao fim, e percebi-me que eu estava grávida. E então eu própria passei a ter a minha família numerosa em casa. Não podia fazer reportagens, não fazia mal, podia fazer a minha reportagem diária do meu cotidiano, porque eu também já era uma família numerosa. E pronto, era essa experiência que eu acho que acaba por ser uma experiência muito rica, crescer numa família numerosa, ter essa noção da solidariedade, da abnegação, porque as mães e os pais que têm diariamente tantos filhos em casa dão, em muitos aspectos, dão uma lição de vida muito grande aos filhos, né? Transmitem naturalmente aqueles valores da entreajuda e da solidariedade, não como uma coisa construída, mas porque é uma coisa intrínseca. Naturalmente tem de ser assim, porque não há outra forma de ser. E por isso estas famílias merecem que não ser, em primeiro lugar, discriminadas e que a sociedade não seja injusta, porque estão a fazer um esforço diário, um esforço para que o país também avance e evolua, porque é necessário a reputação das gerações, como sabemos, para que o país não se torne irremediavelmente impassível. Muito obrigada.